Boa noite, pessoal. Professor Jorge mais uma vez aqui, tá? Eu vou te dar bom dia também, eu vou te dar boa tarde, porque eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, tá legal? Mas veja bem, hoje a gente vai continuar aqui a nossa playlist de estequiometria, né? Assunto muito recorrente, assunto muito pedido nas provas aí de vestibulares, do Enem, tá legal, galera? E o pessoal tem muito medo quando trabalha cálculo estequiométrico, tá bom? Eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo que traz a aula 1 de estequiometria da nossa playlist, a aula 2 e a aula 3. Esse é o quarto vídeo que eu estou gravando desse conteúdo aí, tá bom, galera? A gente já viu cálculo estequiométrico simples, tá? A gente já viu cálculo estequiométrico envolvendo pureza, envolvendo rendimento. E agora a gente está trabalhando o cálculo estequiométrico que envolve reagente limitante e reagente em excesso. Tá legal, galera? Então, vou deixar aqui tanto na descrição quanto um card aqui para que você possa ter acesso a essas aulas aí, para que você possa estar curtindo, para que você possa estar compartilhando essas aulas, beleza, galera? Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar o like no vídeo, para que a gente possa estar sempre produzindo mais e mais conteúdo, para que o nosso canal possa crescer, para que a gente possa estar levando mais informação para todo mundo, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Reagente limitante e reagente em excesso, galera, é uma parte da estequiometria que ela é muito delicada, porque além dela envolver todos aqueles passos que eu já te ensinei lá nos vídeos anteriores, ela requer alguns novos passos. Então vamos lá. Você vai, primeiramente, claro, isso vai servir para todos os cálculos que eu te ensinei aqui, para todos os métodos, as metodologias que a gente já trabalhou. Você, claro, vai montar a equação química, se for o caso, você vai verificar se a equação química está balanceada, tá? Para que depois você comece a estar fazendo o seu cálculo, beleza? Eu coloquei 3 passos aqui rapidamente, para que a gente possa estar fazendo o nosso cálculo sem dificuldade, tá bom? Aqui, ó, passo A. Considere um dos reagentes como limitante e determine quanto de produto seria formado. Repita, letra B, repita o procedimento para o outro reagente. O que isso quer dizer aí, Jota? Galera, vou colocar uma reação genérica aqui de A mais B, dando C mais D. Nesse método, para que você encontre quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso, tá? Só para deixar claro, o reagente limitante, pessoal, tá? Vou achurar aqui em amarelo. O reagente limitante, ele é aquele reagente que reage, né, completamente na nossa equação química. Então, quando você vai fazer uma reação que você tem um reagente de maneira colocado de maneira estequiometricamente correto na equação, em quantidades corretas, ele vai reagir completamente, né, sem deixar nada. Então, o reagente limitante é aquele que reage completamente na reação, sem ter excessos, digamos assim, no meio. Perfeito? EJ, e o reagente em excesso? O reagente em excesso é aquele reagente que, quando colocado para reagir, né, na reação química, ele acaba sendo colocado em excesso. Por isso o nome reagente em excesso. Então você tem uma massa a mais dessa substância que logicamente não vai reagir. Galera, uma equação química, ela só acontece de maneira proporcional, de maneira estequiometricamente proporcional. Então, se você tem uma quantidade de produtos para reagir com uma quantidade de reagentes, uma quantidade A de reagentes para reagir com uma quantidade B de reagentes, esse rearranjo, essa reação, ela só ocorre de maneira proporcional, de maneira estequiométrica. Então, se a gente colocar um pouquinho a mais de um reagente ou um pouquinho a mais do outro reagente, é claro que eu vou ter reagente em excesso no nosso meio. E o ponto desse conteúdo é exatamente a gente procurar quem é esse reagente em excesso, determinar quem ele é, determinar quem é o reagente limitante, vez por outra determinar quanto que é a massa desse reagente em excesso. Perfeito, galera? Então esse passo a passo, ele, logicamente, segue isso aí. Então, imagina aqui que eu queira encontrar nesta reação genérica quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso. A primeira coisa que eu vou ter que fazer, galera, como diz aqui no passo A, vamos considerar um dos reagentes limitantes, vou considerar o A como limitante. E eu vou encontrar, a partir dele, uma quantidade de B ou uma quantidade de C, vai depender da questão, tá? Do que a questão te pede. E aí você vai ter aí, logicamente, um valor que você vai encontrar. Esse é um método que eu utilizo. Vamos supor que você encontrou aqui, vamos imaginar que a gente está trabalhando C, né? E a gente encontrou aí 40 gramas de C.
E aí eu peguei o A, agora, se eu já usei o A, né, agora eu vou usar o reagente B. E vou calcular também a quantidade de produtos C aqui, só que agora a partir de B, né? Lembrando que quando a gente tem questão de reagente limitante e reagente em excesso, ele vai te dar, né, uma quantidade dos dois reagentes para que você possa trabalhar e aí tá descobrindo, logicamente, toda essa situação problema. Então, veja bem, no primeiro momento, eu encontrei a quantidade do produto C formado. E aí, vamos considerar que aí eu encontrei aí 40 gramas, tá? Do produto C. Perfeito? Agora eu vou calcular a quantidade do mesmo produto C, só que a partir de B. Lembrando que ele sempre vai te dar uma massa dos dois reagentes para você trabalhar. E aí vamos imaginar que eu encontre do reagente C, só que agora a partir, perdão, do produto C a partir do reagente B, vamos imaginar que eu encontre 60 gramas, tá? Então veja bem, num primeiro momento eu utilizei A para calcular a quantidade de C. Num segundo momento eu utilizei B para calcular também a quantidade de C. Então, galera, no método que eu vou te ensinar, para que você determine quem é o reagente limitante e o reagente em excesso, no caso aqui especificamente do limitante, você vai olhar para os dois valores. Então perceba que o menor valor, a menor quantidade aqui de produto formado foi a partir do reagente A, que deu 40 gramas. Então eu vou, em função desse método, já dizer, atenção, que a menor quantidade de produtos formados representa não o produto em si, mas o reagente que promoveu a produção desse produto, ele será o nosso reagente limitante. Perfeito, galera? J, então quer dizer que quando eu for calcular a quantidade de um produto, primeiro eu calculo a partir de um dos reagentes. Depois eu pego o outro reagente que também calcula a quantidade desse mesmo produto. E aí, claro, eu vou ter dois resultados. E aí eu vou olhar para esses dois resultados. A menor quantidade de produto formado, ele vai te indicar quem é o reagente limitante. Nesse caso aqui, A, porque foi A que produziu C em menor quantidade. J, então eu vou sempre comparar a quantidade dos dois produtos formados, e aí em função da menor quantidade, eu vou verificar quem produziu essa menor quantidade. No caso aqui foi A, e aí eu vou poder afirmar que A seria o reagente limitante? Correto. Então esse é um método. Você vai encontrar N métodos de fazer. Então, claro, se esse carinha aqui é o reagente limitante, esse outro carinha aqui seria o reagente que estaria em excesso no nosso meio reacional, perfeito? E aí, claro, a gente pode calcular, né, a quantidade de reagente que está em excesso, a quantidade que pode reagir somente, né, nessa situação problema. Então, basicamente, é isso que a gente precisa entender para estar fazendo, né, essa situação problema, perfeito? Eu trouxe duas questões aqui para a gente trabalhar, tá? Tranquilo, para que a gente não tenha problema aqui na hora de resolver isso aqui, tá? Então vamos lá, vamos aplicar exatamente tudo que a gente colocou aqui, tá? EJ, como é que eu vou começar minha questão problema? Bom, primeira coisa que tu vai fazer é verificar se a tua questão está balanceada, tá? Então, claro, essa questão aqui, ela está balanceada, olha só, eu tenho 4 hidrogênios no meu reagente, também tenho 4 hidrogênios no meu produto, 2 oxigênios no reagente, 2 oxigênios no meu produto, então está tudo balanceado, perfeito? Vamos dar uma lida para a gente entender o que a gente tem que fazer? Olha só, foram misturados 40 gramas de hidrogênio, de gás hidrogênio, né, galera, H2, com 40 gramas de gás oxigênio. Então, ó, perceba que no geral ele sempre vai te dar duas massas de reagente. E claro, como a gente está trabalhando reagente limitante, reagente em excesso, um deles vai ser o limitante e um deles vai estar em excesso. Um deles vai reagir de maneira completa, de maneira estequiométrica, né? E o outro vai reagir, porém não vai estar na quantidade correta, ele vai ter uma quantidade maior, que logicamente esse daí seria o reagente em excesso, tá bom? E aí a gente vai aprender a determinar isso aí. Então tá aqui, com a finalidade de produzir água. Então, ó, o objetivo desta equação aqui é produzir água, tá, galera? Perfeito. E aí ele pede aqui, determine o reagente limitante, a massa do produto formado e a massa do reagente. Olha aí, a massa do reagente que está em excesso, tá bom? Vamos lá, vamos aprender como é que a gente faz isso aí? Galera,
Então, vamos lá, vamos seguir aquele passo a passo, tá? Que a gente aprendeu nos vídeos anteriores, principalmente lá no primeiro vídeo. Vou deixar um card aqui em cima do vídeo, que é para você ter acesso a esse vídeo aí, tá bom? Vai lá, curte, compartilha, não esquece, para o nosso canal tá detonando aí na internet, beleza? Então vamos lá. Vou calcular, vamos seguir nosso passo a passo, né? Eu vou calcular a quantidade de água, tá? Aqui nessa questão, vou calcular a quantidade de água nesse primeiro momento a partir, tá? A partir de quem? A partir do hidrogênio. Então, Jota, vou primeiro calcular a quantidade de água a partir do hidrogênio, depois a partir do oxigênio. Show, galera? Tranquilo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui embaixo, tá? Então, ó, vou trazer só eles dois para cá. Eu tenho 2 que multiplica, né, a molécula do hidrogênio, e isso está produzindo 2 moléculas de água. Tá bom, pessoal? Então, veja bem. E aí, vamos seguir aquele passo a passo que eu ensinei para vocês. Lembra lá? Primeira linha, tudo que ele te dá e tudo que ele te pede, né? Na segunda linha, segunda linha virtual, né? Tudo que ele te dá e o que ele te pede. Na segunda linha. Primeira linha vai depender da primeira linha, perfeito? Então, Jota, não estou entendendo. Vai assistir os outros vídeos, principalmente o primeiro que eu te ensino detalhadamente esse passo a passo aqui. Então, ó, segunda linha, vamos lá, é o que ele te dá e o que ele te pede. O que ele pediu pra gente? Pra gente calcular. Na verdade, a gente não está tentando calcular nada que ele pediu. A gente, nesse primeiro momento, está tentando determinar quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso. Para isso, a gente precisa calcular a massa do produto. Primeiro a partir de um dos reagentes, depois a partir do outro reagente. E a partir daí a gente consegue determinar, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero aqui? Eu quero a massa da água. Então, ó, primeira coisa, na segunda linha, vamos lembrar, né? É o que ele me dá e o que ele me pede. Perfeito, galera? E o que ele me deu aqui do hidrogênio para eu poder calcular? Ele me deu 40 gramas de hidrogênio. Tranquilo? Isso aqui é como se fosse a nossa segunda linha virtual. EJ, e o que seria a primeira linha? A primeira linha, galera, lembra, ela depende da segunda em termos de unidades, tá? Então vai ficar 2 vezes 18 gramas, perfeito? E aí o que acontece? Aqui é massa, claro, ele quer massa, então aqui também vai ser massa. Aqui é 40 gramas, então aqui também vai ter que ser massa, claro, vai ser 4, né? Ó, cada hidrogênio, pessoal, vale 1. Então, se eu tenho uma molécula que vai ser 2 vezes 4, 2, né? Cada hidrogênio vale 1, então 2 vezes 2 dá 4 gramas. Isso aqui já seria o cálculo total, tá bom, pessoal? E aí, colocado, né, o meu cálculo em ordem, eu vou fazer aqui o quê? Vou fazer meio pelos extremos, beleza? Então, vou trazer isso para cá, perfeito? Então, vou ter que aqui x é igual a, ó, 40, tá? Que multiplica 2 vezes 18. Eu já não poderia fazer essa conta logo lá do lado de lá? Poderia, mas o interessante é você pegar e trabalhar. Coloca a tua conta aqui que de repente dá para fazer simplificações. Então fica bem interessante, né? Você armar a sua conta de maneira simples, sem estar fazendo conta aqui. Faz conta aqui na tua razão, não na proporção, tá bom? Muito bem. Então, ó, aqui o que sobrou para mim, ó? O que dá para eu fazer aqui tranquilamente, ó? 40 dividido para 4 dá o quê? Dá exatamente 10, né, galera? Então, deixa eu ver se está tudo correto aqui. Tá, tudo perfeito. Aqui vai dar 10 em cima, é só fazer essa multiplicação aqui, ó. Galera, 10 vezes 18 dá 180. 180 vezes 2 vai dar 300. Opa, não é essa cor aqui. Bora colocar direitinho. Vai dar exatamente 360 gramas de quem? De água. Então, eu calculei a quantidade de água a partir, nesse primeiro momento, tá, do meu primeiro reagente, que foi o hidrogênio. Eu vou fazer o mesmo cálculo agora, calcular também a quantidade de água, só que agora a partir do oxigênio. E aí lembra, segundo aquele passo a passo que eu te mostrei lá, o reagente que produz, né, que promove a produção da menor quantidade de produto, ele vai ser o reagente limitante, tá bom? Muito bem, galera. Então agora eu vou pegar aqui, deixa eu escolher outra cor, eu vou pegar a outra proporção, né? Eu vou pegar aqui o oxigênio, que vai estar para a nossa água. Show de bola? Muito bem. Então vamos lá lembrar da nossa segunda linha, né? Deixa eu só achurar isso aqui, só para saber. Isso aqui é a reação, tá? Aqui também é a nossa reação, tá? Só para não ficar uma coisa desorganizada aqui. Beleza.
Então lembra lá da nossa segunda linha virtual? É o que ele te dá e o que ele te pede, né? O que, que eu quero aqui? Eu quero calcular a massa de água para eu poder comparar. E o que, que ele me deu para eu calcular? Logicamente a massa do oxigênio. Se você ler o conteúdo lá, ele deu também 40 gramas de oxigênio. Ele deu 40 de oxigênio e 40 de hidrogênio, de gás oxigênio e de gás oxigênio, gás hidrogênio. Falou? Muito bem, então a segunda linha está aqui, o que ele te dá, o que ele te pede. Jota, como assim segunda linha, o que ele te dá, o que ele te pede? Assista nosso primeiro vídeo, que você vai ter um embasamento muito melhor, muito maior para estar assistindo esse daqui, tá bom, galera? Beleza. Então, se aqui eu vou achar massa, claro, aqui, ó, lembra que a minha primeira linha virtual depende da minha segunda linha em termos de unidades. Então, se aqui é massa, aqui também é massa. Então, claro, quando você for fazer o cálculo da massa da água, né, da molécula da água, você vai encontrar 18 gramas. Ó. Um átomo de oxigênio é 16, mais 2 de hidrogênio, né? Lembra que o hidrogênio vale 1, dá 18, perfeito? 16 mais 2, 18. Aí eu multiplico por 2, que é o coeficiente estequiométrico da água aqui. Show de bola, galera, tá bom? Então vamos lá. Tudo isso está para a quantidade de oxigênio. Cada oxigênio vale 16, vezes 2 vai dar 36 gramas. Perfeito? Show? Aí é só fazer aqui meio pelos extremos, tá bom, galera? Então como é que vai ficar isso aqui, ó? Todo mundo que aponta para o X na diagonal vai para baixo, o resto a gente multiplica em cima, perfeito? Então vai ficar assim, ó, 4 que multiplica 2, que multiplica 18, tudo isso dividido por... Opa, 16 com 16, que vale a massa do oxigênio, não é 36, tá, galera? Me perdoe, é 32, tá? Aqui não é 36, é 32. VJJ. Muito bem, galera. Falha nossa aqui, tá bom? Então vamos lá. Quando você for fazer essa continha aqui, se for multiplicar 40 vezes 2 vezes 18, vai dar 1440. Dividido por 32, x vai ser igual a exatamente 45 gramas da água. Então veja bem, galera. Agora sim. Lembra que o nosso passo a passo manda a gente calcular a quantidade de produto a partir de um dos reagentes, depois a partir do outro reagente. E aí a gente compara as duas quantidades de reagente, de produto formado. Perceba que quando eu calculei a quantidade de água a partir do hidrogênio, eu obtive 360 gramas de água. Quando eu calculei a mesma quantidade de água a partir do oxigênio, olha só a quantidade de massa que eu tive, apenas 45 gramas. Isso quer dizer que o meu reagente limitante é exatamente atenção, vou chorar aqui, meu reagente limitante é o oxigênio, tá, galera? J, por quê? Porque ele produziu a quantidade de produto menor. Então, esse é um método para você deduzir, para você determinar quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso. Então, olha a pergunta que ele fez aqui na letra A. O reagente limitante. Quem é o reagente limitante? Claro, respondendo aqui somente a letra A, é o átomo de oxigênio. Beleza, galera? Perdão, a molécula de oxigênio. Então, respondendo aí. Só que olha o que ele pede na letra B. Ele pede a massa do produto formado. Galera, muito cuidado. Jota, você calculou duas quantidades de produto aí. Tanto a partir do oxigênio quanto a partir do hidrogênio. Aí vamos lá. Lembra que quando eu comentei sobre o que significa, né, ter um reagente limitante, ter um reagente em excesso, o significado, né, desses dois casos aí é você entender exatamente que o reagente limitante é aquele reagente que reage de maneira completa, ele está na proporção correta, na quantidade correta lá na nossa equação, então ele vai produzir, né, uma quantidade de produto também, digamos assim, máxima, né? Você não vai ter perda nessa estequiometria da reação. A quantidade de produto, perdão, de reagente colocado foi o correto, nem a mais nem a menos. Então, quando você precisar determinar a massa de um produto, né, você sempre deve determinar a massa de um produto, considerando que você tenha uma equação que contenha reagente limitante e em excesso, você sempre determina a massa do produto a partir do reagente limitante, porque ele está de maneira proporcional na equação, está de maneira, né, correta, está na quantidade exata.
que a reação precisa. Então, claro, para responder a letra B, a massa do produto formado, está bem aqui, já respondemos. Então, a massa do produto formado é exatamente 45 gramas. Por quê? Quando eu produzi a partir do hidrogênio, eu achei 360 gramas, mas eu sei que esse reagente está em excesso. Então, essa quantidade, na verdade, não é a quantidade correta a ser produzida, né? Já já vamos entender o que significa isso. E eu, logicamente, acabei encontrando aqui que a quantidade exata de água produzida, né, a quantidade correta de água produzida, ela é produzida a partir do reagente que está na quantidade correta também, que no caso é quem? É o meu oxigênio. Beleza, galera? Então, ó, respondendo aqui a letra B, tá? A massa do produto formado. A massa do produto formado é 45 gramas de água. E essas 45 gramas de água, elas foram produzidas a partir do reagente limitante, né, galera? Que é o reagente que está lá, né, numa quantidade correta na nossa reação. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Bom, olha só o que ele pergunta na letra C. Calcule a massa do reagente em excesso. Bom, pessoal, a gente sabe que foi dado 40 gramas do hidrogênio para que a gente produzisse aí, para que essa reação fosse feita. Mas a gente sabe que essas 40 gramas não reagem. Ou melhor, só reage uma parte delas. Esse reagente está em excesso, a gente acabou de determinar. Se o oxigênio é o reagente limitante, claro, quem é o reagente em excesso? É o hidrogênio. E aí o que a gente vai agora entender? O que a gente vai trabalhar? A gente vai agora fazer exatamente o cálculo que determina, né, quanto de reagente, né, vai reagir especificamente na reação e quanto está em excesso. Beleza? E como é que a gente faz isso, Jota? Você vai pegar os dois reagentes. Aqui o que é que eu tenho? Eu tenho duas moléculas de gás hidrogênio que estão para quem? Estão para o meu gás oxigênio. Beleza? Bom, vamos pegar as massas desses caras aqui como se fosse a nossa primeira linha virtual, né? Aqui vai dar 4 gramas, beleza? E aqui vai dar, claro, 32 gramas. Lembrando que cada oxigênio vale 16. Show, galera? Tranquilo? Então, muito bem. Então, tá aqui, tá? Só para que a gente entenda. Beleza, Jota, e aí? Né? Eu sei que... E aí, como é que eu vou entender isso aqui? Por que eu peguei esses dois caras? Primeiro, porque eles são meus dois reagentes. Eu sei que um desses caras está na quantidade correta na reação, que é o reagente limitante, e o outro é o em excesso. Ou seja, tem uma quantidade de massa em excesso aí. Bom, e aí, o que eu vou fazer agora para encontrar a massa do reagente em excesso? Bom, o que eu sei aqui? Eu sei que 40 gramas de oxigênio, de fato, vão reagir, né, totalmente na reação. De fato, estão de maneira proporcional na reação. Então, se 40 gramas de oxigênio reagem completamente, quanto de hidrogênio de fato deve reagir na minha equação? Sacou, galera? De novo, eu sei que 4 gramas de de gás hidrogênio reagem com 32 gramas de gás oxigênio. É a minha equação, tá aqui, é a minha equação. Bom, devido aos meus cálculos, eu acabei descobrindo que quem de fato reage completamente, né, em questão de massa, né, que foi fornecido na equação, é o gás oxigênio, é a quantidade de massa de oxigênio. Essa massa reage completamente. Bom, se ela reage completamente, estequiometricamente falando, ela tem que fazer uma reação, a gente vai fazer um balanço uma relação onde a gente encontre exatamente a quantidade de massa de hidrogênio que possa reagir também de maneira completa com esses 40 gramas. Lembrando que esses 40 gramas de oxigênio é o reagente limitante, ou seja, a gente sabe que essa massa vai reagir de maneira completa. Então é só fazer aqui, né? Vamos descobrir quanto de fato de hidrogênio vai reagir. Ó, todo mundo que aponta para o X na diagonal vai para baixo. A gente tem aqui, vai ficar aqui 4, que multiplica 40. Vou fazer melhor? Vou fazer assim, ó, porque lá vai dar 2 vezes 2, né? Aqui vai dar 40. E aqui vai dar 32. Opa, 32. Rapaz, 32. Beleza? Vamos dar uma simplificada aqui, ó. Esse com esse cara aqui vai ficar 16 embaixo.
Show de bola? Dá uma simplificada aqui. Bom, 2 vezes 40 vai dar exatamente 80. 80 que divide 16. Galera, se você dividir 80 por 16, vai dar exatamente 5. Lembrando aqui que a gente está encontrando uma massa em gramas, tá? Opa, opa, opa. Encontrei a massa de hidrogênio que de fato deve reagir com 40 gramas de oxigênio. Galera, o que eu fiz aqui? Eu peguei os meus dois reagentes, de posse, tá, do meu reagente limitante. Eu descobri o meu reagente limitante. Quem é? O oxigênio. Então, aquela massa de oxigênio que foi colocada, 40 gramas, de fato aquela massa reage estequiometricamente igual na reação. Completa na reação. Então, se eu sei que isso aqui reage completamente, eu posso fazer uma relação com o hidrogênio para saber quanto de hidrogênio de fato também reage, né, na reação. E eu descobri aqui, ó, que de fato 5 gramas de hidrogênio reagem completamente apenas na minha reação de gás hidrogênio, tá? Beleza, Jota. Então quer dizer que apenas 5 gramas de hidrogênio é que vão reagir com esses 40 gramas de oxigênio, que é o meu reagente limitante? Correto, galera. E o que eu devo entender com relação à pergunta da letra C? Porque ele pergunta a massa do reagente em excesso. Galera, a massa do reagente em excesso vai ser só o que sobra e que não vai reagir. Vamos entender aqui o que foi que ele deu para você em termos de massa, né, do reagente em excesso. Ele deu 40 gramas, tá aqui, ele deu 40 gramas do gás hidrogênio. Mas quando eu fiz esse cálculo aqui, eu acabei, né, percebendo que dos 40, apenas 5 gramas vão reagir. Então, se eu tirar essas 5 gramas que vão reagir da quantidade que foi colocada na equação, eu tenho apenas 35 gramas. Logo, o que eu devo concluir? Que a massa do reagente em excesso é 35 gramas, ou seja, vai sobrar na equação 35 gramas de gás hidrogênio que não reagiram, porque foi colocado em excesso. Beleza, galera? Deu para entender isso aí? Eu espero que vocês tenham conseguido chegar aqui no raciocínio, tá? É um raciocínio um pouco complicado, mas se você pegar, né, o passo a passo, você vai conseguir trabalhar isso aí. Não esqueça de assistir os outros vídeos dessa playlist, tá bom? Eu vou resolver mais uma questão para que não fique dúvida, né, desse conteúdo aqui, beleza? Eu vou dividir essa aula em 2 vídeos, eu vou fazer duas questões que é para tu ficar bem safo aí nessa situação problema. Beleza, galera? Show de bola? Vamos lá? Vamos fazer mais uma aqui? Olha essa aqui da FUVEST, muito interessante. Nas indústrias petroquímicas, enxofre pode ser obtido pela reação, ó, do H2S mais SO2, dando enxofre mais água, tá? Muito bem. Qual é a quantidade máxima de enxofre? Olha aí que ele perguntou qual a quantidade máxima de enxofre em gramas, tá? Que pode ser obtida partindo, de 5 mols do H2S e 2 mols do óxido, que é o dióxido de enxofre, tá bom? Galera, claro, é uma questão de reagente limitante, reagente em excesso. Toda vez que ele te der 2 reagentes, desconfia logo, tá? E agora aqui foi interessante porque a gente tem 2 produtos. Jota, pelo método que você ensinou pra gente, eu tenho que calcular a massa do produto a partir de um reagente, depois do mesmo produto a partir do outro reagente. Comparar essas 2 massas, a menor massa vai indicar quem é. A menor massa de produto formado indica qual dos reagentes é o reagente limitante. Correto? Correto. Só que agora ele determinou qual dos produtos ele quer, né, galera? Ó, qual a máxima quantidade de enxofre. Então ele quer esse cara aqui. Se você só tem um produto, claro, não tem jeito, você vai ter que calcular a massa daquele produto. Mas nesse caso a gente tem 2 e ele determinou qual massa de produto ele quer. E é a do enxofre. E é dele que a gente vai correr atrás. Show de bola? Então vamos lá. Vamos primeiro calcular a massa do enxofre a partir do H2S, tá? Vou colocar aqui, ó, 2H2S formando 3 átomos de enxofre, tá bom? Então isso aqui é a minha reação inicial, já está balanceado, tá, galera? Não esqueça que você tem que primeiro verificar o balanceamento da equação, tá bom? Muito bem. Como ela já está balanceada, agora sim. Vamos lembrar a nossa segunda linha virtual, que ele te dá o que ele te pede. O que eu estou querendo saber aqui é a massa do enxofre.
E o que ele me deu para calcular a massa do enxofre? Está aqui, ó. Que aqui já que é o H2S, perceba que ele me deu 5 mol de H2S. Vou colocar aqui 5 mol de H2S. Show de bola? Lembra que a primeira linha virtual, ela depende da segunda linha em termos de unidade. Então, se aqui é massa, aqui também tem que ser massa. Então, aqui vai ser 3 vezes 32 gramas, que é quanto vale cada enxofre, tá bom? E aqui vai ser 2 vezes a massa do H2S, tá, galera? A massa do H2S, ela dá 34 gramas. Ó, o enxofre, galera, ele vale 32. Mais 2 do hidrogênio, cada hidrogênio vale 1, então 32 mais 2 dá 34. Aí eu vou multiplicar isso por 2. Show de bola? Se tu tiver dúvida, tá? Tem um vídeo lá no canal que eu gravei que explica como é que a gente faz o cálculo desses pesos moleculares aí, tá bom? Mas é bem tranquilo isso aí. Não vai perder para isso, tá? Muito bem. De posse da proporção toda feita, galera, o que eu vou fazer? A minha continha aqui, tá? Todo mundo que aponta para o X na diagonal vai para o inferno. E que para o inferno já vai para baixo. O resto a gente multiplica aqui em cima, tá bom? Tudo isso aqui vai ficar dividido por 2, que multiplica 34. Beleza, galera? Tá? Aqui tá ok. Tá, muito bem. Então vamos lá. Fazer bem aqui. X vai ser igual. Galera, aqui o que dá para fazer? Vamos lá. Aqui é 34, deixa eu só ver se está tudo correto. Tá, 2 vezes 34. Aqui vai dar 68. Tá tudo certinho aqui. Tá, o que dá para fazer aqui? Vamos simplificar aqui. Tá aqui. Isso que eu estava entendendo. Tem um erro aqui, né, galera? Ó, aqui é mol, né? Entendi. Se eu estava entendendo direitinho, estava dando errado. Não pode, né, galera? Se aqui é massa, aqui é mol. Quantos mols eu tenho aqui? Ó, veja bem, na segunda linha aqui eu tenho mol. Então, claro, a gente tem que botar mol aqui. Então, aqui vai ser 2 mols. Perfeito? 2 mols. Coloquei massa, tá? Me perdoe aqui, não pode. É mol, né? Unidade semelhante, mais de unidade semelhante. Então, claro, vamos dar uma apagadinha aqui que tá errado, tá bom? Então, aqui o que eu vou ter, ó? Vai ficar 2, aqui vai dar 5, aqui 3, que multiplica 32. Agora sim, né, galera? Ó, posso aqui fazer a simplificação do 32, vai dar 16 aqui em cima, tá? Então, ó, 3 vezes 5 dá 15. Vamos ver quanto é que dá 15 que multiplica 16. 16, 6 vezes 5 dá 30, vão 3. 6 vezes 1, 6 e 3 dá 9. Tá correto? Aqui vai dar 5, aqui vai dar 1. Então aqui vai dar 14, vai 1, 240. Deixa eu ver se está correto. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Muito bem. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 1, 1. Aí soma todo mundo. Aqui 0, aqui vai dar 14, vai 1, 2, 240. Perfeito. Então eu achei que a massa produzida de enxofre a partir do H2S é 240 gramas. Show de bola, galera? Perfeito. Vamos apagar aqui para a gente ter espaço para trabalhar, tá bom? Então aqui vai dar 240 gramas. Muito bem. Então já encontrei a primeira quantidade de produto a partir de um dos meus reagentes, tá? Agora vamos fazer a mesma coisa para o outro produto. Vamos ver quanto é que dá e a gente vai comparar isso aí. Agora eu vou pegar o SO2, tá? E também encontrar a quantidade de enxofre. São 3 átomos de enxofre aqui. Perfeito? Vamos entender, tá? Quanto é que vai dar isso aqui. O que eu estava usando? Eu acho que era o vermelho. Não, vamos usar o preto aqui. Tá. Muito bem. Segunda linha, lembrando que a gente está procurando a massa do enxofre, né? Então, segunda linha virtual que ele te dá e o que ele te pede. E o que ele deu para a gente calcular a massa do enxofre a partir do SO2? Ele deu 2 mols de SO2, 2 mols, tá? Muito bem, se aqui é massa, aqui vai ficar 3
vezes o 32, que está para a massa do SO2. Galera, se você for trabalhar aí, a massa do SO2, ela dá 64 gramas. Ó, aqui é 32, o enxofre é 32. Cada oxigênio vale 16. 16 mais 16 também dá 32. Então, 32 mais 32 dá 64 gramas. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então, meio pelos extremos. Aqui vai ficar 2, que multiplica 3, que multiplica, 32. Tudo isso dividido por 64. Tranquilo? Beleza? Vamos ver quanto é que fica isso aqui. Galera, vamos lá, olha só. 2 vezes 64, 2 vezes 32 dá exatamente 34. De novo. Opa, deixa eu ver se está correto aqui. Tá corretíssimo. Aqui, tá. Muito bem, tá correto. Aqui vai dar 64. Então, ó, 2 vezes 32 vai dar exatamente 64. Então, 64 por 64, acabou, né, galera? Vai dar 64 também, então dá 1. E aí vai sobrar apenas lá em cima o 3. Então, X vai ser igual a 3 gramas de enxofre produzido, tá? Muito bem. Perfeito, galera? Então, olha só. De posse, né, dos dois resultados, o que a gente entende? Que a quantidade de produto, né, produzido, a quantidade de produto aqui, a partir dos dois reagentes, ela difere. Olha só a quantidade de produto, né, de enxofre que eu acabei produzindo a partir do H2S. 240 gramas, galera, tá bom? Então, é uma quantidade muito grande. Beleza, mas até aí tudo bem. Quando eu comparo com a quantidade... Opa, tá cheio o erro. Achei o erro aqui. Estava dando um estranho, estava esquisito. Cometi a mesma gafe aqui. Muito bem, galera. Então vamos aqui para a segunda questão. Olha só. Nas indústrias petroquímicas, enxofre pode ser obtido a partir da reação do H2S mais SO2, dando 3S mais 2 águas, tá bom? Olha o que ele pergunta para a gente. Qual é a quantidade máxima de enxofre em gramas que pode ser obtida partindo-se de 5 mols do H2S e 2 mols de SO2, tá? Então, tranquilo, uma questão também de reagente limitante e reagente em excesso. Galera, veja bem, ele quer saber a quantidade máxima de enxofre produzido. Pessoal, eu só consigo produzir uma quantidade máxima de um reagente se eu tiver um produto reagindo de maneira correta, reagindo de maneira estequiometricamente correta, com a quantidade correta. Então, eu só vou saber qual é a quantidade máxima de enxofre que eu posso produzir se eu determinar quem é o reagente limitante. Porque é a partir do reagente limitante que a quantidade máxima de enxofre será produzida. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Mesmo método. Vamos pegar aqui, ó. Vamos calcular a quantidade de enxofre a partir de um dos reagentes, depois a quantidade de enxofre a partir do outro reagente, determinar quem é o reagente limitante, tá bom? Então o que a gente tem aqui, ó? 2H2S, tá? Dando 3 enxofres. Então essa é a nossa reação padrão, perfeito? E aí, vamos lá. O que eu estou querendo aqui descobrir? Eu estou querendo descobrir, galera, vou fazer em preto aqui, tá? A quantidade de enxofre. Primeiro a partir de um reagente, depois a partir do outro reagente. Então, vamos lembrar lá das nossas aulas iniciais, né? Segunda linha virtual é o que ele te dá e o que ele te pede. O que ele pediu aqui pra gente? A massa do enxofre. Na verdade, a gente está procurando a massa do enxofre. A partir do que? Ele deu pra gente 5 mols do H2S. Então, vou colocar aqui 5 mol
de H2S. Muito bem. Aqui, se é massa que eu estou procurando, aqui vai ser 3 vezes 32, que é a massa do enxofre. Show de bola? E aqui, claro, pessoal, eu vou colocar... Veja bem, se aqui é mol, aqui embaixo, aqui em cima tem que ser mol. Então, quantos mols eu tenho desse cara? Basta olhar para o coeficiente estequiométrico. Eu tenho 2 mols dele, tá bom? E aí, claro, é só fazer aqui meio pelos extremos. Todo mundo que aponta para o X na diagonal vai para o inferno. Brincadeira, vai para baixo, tá bom? E o resto a gente multiplica em cima. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 32. Show de bola? Tranquilo? Vamos lá. Vou terminar isso aqui. Ó, galera, o 32 já dá para dividir aqui por 2, né? Que vai ficar 16 aqui em cima. 3 vezes 5, 15. E aí vai ficar 15 que multiplica 16. 6 vezes 5 dá 30, vão 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. Então, baixo 0, 9 com 5 vai dar 14, vai 1, aqui vai dar 240, tá? 240 gramas, tá? Ó, primeira quantidade de produto produzido, primeira quantidade de enxofre produzido, tá? A partir de um dos meus reagentes. Quanto foi que deu? 240 gramas. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai produzir, né, a gente agora vai calcular a outra quantidade, né, de produto formado, só que agora a partir do outro reagente, para que a gente possa comparar essas massas e verificar, né, quem é o reagente limitante e quem é que está em excesso. Falou? Então agora a gente vai fazer isso a partir do SO2, produzindo quem? 3 enxofres, tá bom? Deixa eu só achurar aqui para ficar diferenciado. Perfeito? Muito bem. Então vamos lá. Lembra, segunda linha, tá? Assiste o primeiro vídeo, que é para você não ter dúvida. Então, vamos atrás desse carinha aqui, né? A massa dele. E aí, o que ele deu para a gente trabalhar? Ó, nesse caso aqui, ele deu 2 mols agora, tá? De quem? Do SO2. Aqui, se você observar, eu só tenho 1 mol. Então, aqui vai ser 1 mol, que vai estar para 3 vezes. Aqui é massa que eu vou encontrar. Lembra que a segunda linha, a primeira linha depende da segunda linha em termos de unidade, né, galera? Vamos lá. 3 vezes 32 gramas, tá bom? Então, meio pelos extremos. Todo mundo que aponta para o X na diagonal vai para o inferno. O resto a gente multiplica em cima. Então, vai ficar 3 que multiplica 2, que multiplica 32. Show? Tranquilo? Então, X vai ser igual, galera. Aqui, 32 vezes isso aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 32. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. Então, aqui eu encontrei 192 gramas de enxofre. Esse aqui é o meu segundo resultado. Muito bem, agora já dá para a gente entender quem é quem, né, galera? Então, veja bem. Eu encontrei, né, seguindo o nosso passo a passo lá, eu encontrei a massa do produto a partir de um dos meus reagentes. Depois eu encontrei a mesma massa a partir, né, do outro reagente. E aí o que eu faço? Eu comparo essas duas massas. Perceba que a partir do ácido sulfídrico aqui, ó, do H2S, eu encontrei 240 gramas de enxofre. E quando eu fiz o mesmo cálculo, só que agora a partir do SO2, do óxido, eu encontrei 192 gramas. Então eu concluo, né, que o SO2 é o nosso reagente limitante, ou seja, essa quantidade de 192 gramas, elas vão reagir completamente aí no nosso meio reacional, produzindo uma quantidade máxima de enxofre, que é exatamente o que ele pede para a gente. Qual a quantidade máxima de enxofre produzida, galera? A quantidade máxima de enxofre produzida, ela vai ser produzida a partir do reagente limitante, né? E não a partir do reagente essência. Esse valor de 240 está mascarado, porque aí é envolvendo o cálculo completo. Dá para a gente produzir, saber quanto que é que de fato reagiu, quanto que é a massa do reagente limitante, quanto que sobrou, você vai fazer o mesmo cálculo que nós fizemos lá em cima na questão 1. E você vai encontrar. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu terei prazer em te responder. Perfeito, galera? Eu vou gravar mais um vídeo, mais 2 exercícios desse conteúdo, para que você não fique com dúvida, tá? Vou pegar uma questão cabeluda aí para a gente trabalhar. Perfeito?
Então a gente vai ficando por aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe o nosso vídeo, faça nosso canal crescer, tá? Se você curtir, se você compartilhar, se você está comentando lá no nosso canal, você faz com que a gente tenha a possibilidade de estar produzindo mais e mais conteúdo de química, de física, de matemática, que é muito difícil você encontrar essas três vertentes num único canal, tá, galera? Então tem muita coisa boa que a gente está produzindo aí, que falta subir na plataforma, então não se esqueça, curta, compartilhe, EJ tá repetitivo, é isso mesmo, é para tu não esquecer, cara. Curta, compartilhe, faça com que esse vídeo chegue bem longe, para o nosso canal crescer bastante. Show de bola, galera, fiquem com Deus, estudem bastante, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.